Fernando Dourado, prazer recebê-lo aqui no nosso Café com Repertório, em nome da Escola de Repertório. Muito obrigado pela presença. É sempre uma honra e uma alegria muito grande estar com você, ouvi-lo, trocar ideias, poder conversar sobre tantas e tantas coisas, tantas jornadas já fizemos juntos, né? É um prazer muito grande tê-lo aqui. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jair. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Fernando, a gente começa aqui com o protocolo, nesse Café com Repertório, que tem uma coisa um pouco mais, digamos, pessoal, um pouco mais subjetiva, falando um pouquinho de você, das suas trajetórias, dos seus caminhos, das suas escolhas, né? Eu me lembro sempre que você conta uma história, quer dizer, de um menino vendo o mundo através de um porto e um mar na frente e tudo aquilo que não conseguia ser visto ali como uma questão primeira. Enfim, como é que é isso, Fernando? Quem é você? O que fez, assim, o que o fez, na verdade? Eu acho assim, eu sou de Pernambuco, eu sou nascido em Garanhuns, terra dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, na região chamada do Agreste Meridional do estado, ou seja, quase na fronteira com Alagoas. Uma cidade alta, que tem alguns pontos a mais de 1.000 metros de altura. Meu avô foi prefeito de Garanhuns, meu bisavô também, o irmão do meu bisavô, meu tio. Nós temos uma ligação muito forte com essa região de Pernambuco. E, no entanto, eu nunca morei lá. Garanhuns era a nossa cidade de férias, era a nossa cidade, enfim, era a nossa cidade de referência, mas eu nunca morei propriamente em Garanhuns. Eu tive muitas vezes lá. A cidade onde eu cresci, onde eu despertei para a vida, foi o Recife. E nós morávamos ali no número 1035 da Rua da Aurora, que está lá até hoje, no edifício Capibaribe, que era um edifício um pouco icônico, assim, construído no final dos anos 40. Eu fui morar lá no começo dos anos 60. E ficava diante do rio Capibaribe, e do outro lado do rio Capibaribe, depois da faixa de terra, nós tínhamos o mar. E com o mar, a Barra do Porto do Recife, né, que já tinha sido 3 séculos antes, o maior porto açucareiro do mundo. Um porto relativamente modesto, comparado até com novos referenciais que surgiram no estado de Pernambuco, como é o Porto de Suape, mas um porto que, para mim, era o porto da minha aldeia. Então, a primeira coisa que eu fazia quando meu pai recebia os jornais, era ver o movimento do porto. Que navios estavam atracados, que navios iam chegar, que navios estavam ao lamarão, como se chamavam aqueles navios que se reduziam a pequenos pontos de luz à procura do horizonte. Eram aqueles que iriam ancorar, né? E a partir daqueles navios eu tinha uma curiosidade enorme de conhecer as bandeiras, de conhecer as pequenas moedas que os marinheiros jogavam sobre a balustrada de vez em quando, para o menino que eu era ali. Então eu sei que quando ganhei uma bicicleta, o meu roteiro preferido era ir para o Porto do Recife. Era ver de perto aqueles navios que da minha janela eu via só como pontinhos luminosos, né, bem longe da costa. E eu acho que isso foi sem dúvida a coisa que mais apelou assim ao meu coração, para que eu um dia tão logo eu começasse a descobrir o mundo, eu começasse a viver um pouco o que os portugueses viveram diante da imensidão do Atlântico, saber o que tinha do outro lado, né? Eu sabia que Recife, numa linha reta, enfim, era frente a frente com Luanda, mas a África não era propriamente assim, não era o meu continente de sonho. Por questões familiares até, eu tinha gente morando na Europa nessa época, e foi graças ao convite dos meus primos que eu tive a minha primeira temporada em Paris, já por volta de 1973, quando eu tinha 15 anos, e foi daí, vamos dizer, que se acendeu essa centelha de curiosidade pelo mundo, e que, pelo jeito, até hoje, os 64, permanece viva. Fernando, você é um homem que se define às vezes como um executivo errante, um diplomata corporativo, um homem de muitas andanças. Você escreveu muito sobre suas andanças no mundo, isso virou livros, vamos dizer assim, de dicas e ensinamentos sobre conversação intercultural, diálogos interculturais, mas também cada vez mais um trabalho como alguém que tem impressões sobre os vários lugares por onde você passou, né?
O que é ser um diplomata corporativo com essa vasta experiência? O que é um executivo errante? O que é um escritor sôfrego por emoções e por dimensões heterogêneas da vida? Olha, eu acho que, para ser bem honesto, para responder isso de uma forma que não vá entediar por demasiado o seu ouvinte, o seu telespectador, eu acho que o melhor a dizer seria que a curiosidade esteve um pouco na raiz disso tudo, né? Essa curiosidade de criança, ela foi conhecendo desdobramentos. As opções profissionais, elas foram feitas em função disso. E tem um determinado momento em que você vai acumulando um capital tal em direção das suas paixões, que inexoravelmente, quando chega um momento mais definidor de sua vida, um momento iniciático, vamos dizer, da vida profissional, as pessoas olham assim para você e dizem, não, mas você é como um avião, você no chão você dá prejuízo, sabe? Você precisa estar voando. Você precisa estar voando. Enquanto você está aqui, você está dando prejuízo, não é? Você é bom desbravando esses mercados, descobrindo essas possibilidades, porque você tem isso, você faz isso com naturalidade. Você faz isso com naturalidade, não é? Para a gente, os meus primeiros empregadores, eles diziam isso aqui em São Paulo, 2 irmãos portugueses, de que eu gostava muito, que eram donos de uma fábrica muito importante de lentes oftálmicas que existe até hoje. Eles diziam assim, com aquele sotaque, né? Para o senhor Fernando, tudo isso parece muito fácil, parece que o mundo lhe cabe assim na palma das mãos. E isso aí vinha um pouco dessa propensão intelectual, dessa motivação de descoberta, da literatura, evidentemente, da formação, enfim, dessa fome sôfrega de mundo, né, de conhecer sempre novas etapas. Eu lembro que nessa primeira etapa profissional nós não tínhamos nem escala, nem preço, nem competitividade para nos aventurarmos muito longe. O que foi bom, porque isso fez com que eu me voltasse para a América Latina. Eu, como nordestino de uma certa que flertou com uma certa elite durante um certo tempo da vida, primeiro a gente conhecia a Europa, depois a gente vinha conhecer o Sudeste, não é? Não foi bem o meu caso, que eu já conhecia o Sudeste antes, mas aos 20 anos eu estava muito familiar com muita coisa que havia entre Lisboa e Belgrado, né? Com praticamente tudo. Falava 4 línguas muito bem, as 4 principais línguas faladas nesse pedaço, mas conhecia pouco da América Latina, na verdade não conhecia quase nada. Então eu comecei a trabalhar com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, com o Peru, com a Venezuela, com o Equador, com o Panamá, com a Nicarágua, com a Costa Rica, até chegar ao México, quer dizer, com toda a área do Caribe dentro. Isso foi muito importante, isso foi muito bom, né? Isso me destravou muito, porque de alguma forma isso me colocou junto de semelhantes, semelhantes que eram dessemelhantes, enfim, que dividiam um legado cultural ligeiramente diferente do nosso, não é? Então eu, digamos que fiz os meus primeiros campos de prova perto de casa. É como estrear, ao invés de estrear a sua peça em São Paulo, você a estreia em Curitiba, ou você a estreia em Vitória, ou em Campinas, enfim, não é? Antes de você se sentir mais à vontade para vir para um centro maior, não é? Você faz uma espécie de um teste. E esse meu teste latino-americano foi muito bom e tomou boa parte da minha vida até os 30 anos. No entanto, lá pelos 25, 26, aconteceu a coisa mais importante da minha vida, uma das mais importantes, que foi a descoberta da Ásia. Eu tive a minha primeira chance de ir à Ásia, não é? Uma região na qual nós tínhamos pouca competitividade, dado o colosso ainda adormecido da China, mas o colosso japonês, né, coreano, os tigres asiáticos. O que é que nós, não é, que somos uma espécie de uma jaguatirica adormecida aqui na América Latina, o que é que nós teríamos a oferecer aos tigres asiáticos? Absolutamente nada, não é? E, no entanto, eu achei os caminhos para que nós tivéssemos um mercado sustentado na área química, na área químico-têxtil e até na área alimentícia um pouco mais na frente, onde aí sim nós somos fortes. Mas a descoberta da Ásia para mim foi uma coisa assim muito impressionante. Esse tour, não é, que começava pelo Japão, ia pela Coreia, descia para Hong Kong, Filipinas, Malásia, Tailândia, Singapura, tudo isso para mim foi enriquecedor. Era como se eu de alguma forma começasse a fechar
uma gestalt, foi como se um sentimento de mundo se apossasse de mim. Claro, ainda faltava muito, ainda tinha paragens a explorar no leste da Europa, tinha ainda todo o miolo do Cáucaso, da Ásia Central, tínhamos a África, né, de que eu só conhecia as bordas, né, só conhecia a região do Magreb, a região da Líbia, do Egito, da Tunísia, do Marrocos, da Argélia, mas ainda não tinha descido para a África subsaariana para valer, né? A África do Sul também não contava, porque, em função do regime discricionário que tinha, não era propriamente uma peça curricular africana que você pudesse ter. Mas eu tive o privilégio de visitar esses países, de frequentá-los, nem que fosse para lavrar minha profunda frustração de ver, por exemplo, que países da lusofonia estavam engalfinhados lá em guerras internas, que o orçamento para a indústria era praticamente nulo, que o desemprego campeava, as pessoas mutiladas, andando de muleta pelo centro de Luanda, pelo centro de Maputo, enfim, tudo aquilo era muito desolador, mas me ajudou a criar, vamos dizer, essa simpatia, essa torcida, e de alguma forma tentar dar a minha contribuição, vamos dizer, para a África, não é, que eu continuo conhecendo tão pouco. Aliás, mesmo os países mais próximos, aqueles onde eu posso ter ido tantas e tantas vezes, as mentalidades ainda me intrigam cada vez mais. E aí pouco tem a ver com rodagem, pouco tem a ver com o seu cartão de milhas, tem mais a ver realmente com a idade. Com a idade você vai revisitando algumas passagens de sua vida, alguns interlocutores que não estão mais entre nós, algumas passagens ligadas à Guerra das Malvinas, aos estertores dos tempos Pinochet no Chile, as cenas do narcotráfico da Colômbia, as explosões no centro de Bogotá, patrocinadas pelo MR-19, a cleptocracia venezuelana em formação, né? Todas essas coisas que se aninharam no seu coração e que integraram o seu repertório numa fase tão virgem da vida, como elas ganham hoje uma releitura na retina do sexagenário um pouco preguiçoso que eu me tornei, não é? O homem que gosta mais de viajar para dentro, que gosta mais de abrir seu computador e passear por essas passagens, muito mais do que propriamente ter que voltar lá, mesmo porque as revisitas físicas, muitas vezes, elas se revelam o maior dos engodos. Você já não encontra quem você acha que ia encontrar, você já estranha a paisagem, enfim, você prefere realmente lamber as cicatrizes daquelas impressões primevas. E isso se aplica ao mundo todo, né? Fernando, que bonita essa reflexão, que assim de densidade existencial poderosa. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você, quando fala essas coisas assim das reflexões e tal, quando a gente está com pessoas que a gente gosta, pessoas que intelectualmente a gente respeita, pessoas por quem a gente tem carinho, você tem a certeza de que todos nós conseguimos acessar dimensões muito nobres da alma, né? É como se fosse assim um time de futebol bom que, mesmo que não esteja numa fase ideal, quando ele tem um confronto chamado um clássico, um derby, enfim, com seu grande adversário, o futebol de ambos cresce. E a mesma coisa acontece quando esse time bom vai jogar com um time, às vezes, assim, tecnicamente meio desqualificado, ele termina perdendo, muitas vezes, por um placar elástico, porque não houve motivação. Então, se você vê alguma nota de louvor dentro do que eu falo aqui, se você, de alguma forma, diz, olha, isso aqui, saiba que isso se deve ao gabarito da sua interlocução e ao prazer que me dá conversar com você. Porque quando não, digamos que eu sou... não vai ser no meio da Avenida Paulista que alguém vai me abordar e que eu vou conseguir falar essas coisas que eu estou falando aqui. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo carinho, sempre pela generosidade, né? Muito além, muito acima daquilo que eu mereço. Mas tantas coisas a gente pode desmembrar dessas suas colocações, dessas suas falas. Queria te fazer duas perguntas, Fernando. Assim, o que é estar num lugar e o que é conhecer um lugar? Quer dizer, eu posso dizer assim, olha, eu fui a Paris, eu fui a Bogotá, eu fui a Medellín, eu fui à Cidade do México, eu fui a Belgrado, eu fui a Varsóvia. Quer dizer, o que é estar num lugar e o que é conhecer um lugar? Quer dizer, conhecer uma cidade, conhecer um país,
Você hoje está com um novo projeto na área editorial, que mais para frente a gente fala um pouco sobre ele, no qual, de alguma maneira, essa questão perambula, essa questão está próxima. Então, você que é um homem de tantos lugares, de tantas viagens, o que é estar no lugar e o que é conhecer o lugar? Uma segunda coisa, que depois a gente fala sobre isso, quer dizer, o que é ser um homem do mundo? O que faz alguém ser um cosmopolita? Né? O que é uma mentalidade cosmopolita, Fernando? Olha, nessa primeira dimensão de que você falou, você sabe que eu gosto muito daquela definição que diz que os turistas viajam para conhecer coisas e os viajantes viajam para se conhecer. Né? Eu acho que essa é uma diferença fundamental. Tem gente que conhece muita coisa de muito lugar. Um tempo desse, no metrô em Paris, eu estava com 2 rapazes assim que sentaram na frente, num frenesi, uma conversa assim absolutamente, e eu estava com a minha namorada e ela perguntou para um deles, o que vocês têm achado de Paris, há quantos dias vocês estão aqui? Eles estavam lá uma semana, já tinham tirado 5.000 fotos, sabe? 5.000 fotos, era uma coisa assim, era uma espécie de uma gincana, era uma espécie de... Né? E não é que fizessem itinerários assim quaisquer, não, era como se houvesse um roteiro pré-feito ali para mostrar tudo aquilo que Paris tinha de mostrável. Mas, evidentemente, que a sensação deles, o sentimento deles com respeito à cidade, no meu entender, se esvaiu bastante pelo fato de chegarem ao hotel à noite exaustos, entende? Praticamente cumprirem etapas de uma forma um tanto quanto mecânica, em função de um objetivo X que eles tinham lá. Isso se aplica de forma um pouco mais benevolente há muitas situações. Um tempo desse eu estava conversando com um camarada, um cara ligado à construção civil, ele disse que tinha ido comprar uns vergalhões de ferro, sei lá o quê, na Polônia, né? E que tinha ido a Varsóvia por 3 ou 4 dias negociar isso com os poloneses. E eu perguntei sobre o que ele achou da cidade, né? O que ele achou desse fato de uma cidade que foi arrasada a 90% depois da Segunda Guerra Mundial, de alguma forma conseguiu reconstruir um centro legal, enfim. É uma cidade respirável, é uma cidade impregnada ainda de marcos importantes e interessantes no lastro do que havia de pior da Segunda Guerra. Mas ele virou para mim e fez uma referência ou outra assim à gastronomia. Eu senti que ele foi lá, ele foi para aquele hotel que eu sei, aquele Radisson ali na Rua Gimborska, e por lá ele ficou. Entende? E ele saía ali com os interlocutores poloneses porque ele estava ali para fechar um negócio de ferro que ele estava atrás, entende? No que fez muito bem. Enfim, ele queria voltar para a casa dele, ele foi ali como podia ter ido para Budapeste, para Burkina Faso ou para o Afeganistão. Ele foi ali cumprir uma missão. Então, eu não me oponho necessariamente a isso. É claro que eu deploro. É claro que eu digo, porra, por que você não deu uma voltinha ali perto de onde você estava? Sabe, se você tivesse andado 10 minutos à sua esquerda, você iria ver uma muralha aqui, as últimas remanescentes do gueto de Varsóvia. Era isso aqui, quer dizer, é a parede original do gueto de Varsóvia, que está na rua Siena, dentro de um pátiozinho, que você bate na porta, você entra e você vê aquele resto de muralha, entende? Ele olha assim para mim, como que ele diz, eu tinha coisa mais importante a fazer. Né? Então, e tem pessoas que têm uma quantidade absurda de informações sobre um determinado lugar, né, que são capazes, quer dizer, de deslindar todas as dinastias que reinaram sobre um determinado lugar, mas que não desenvolveram esse feeling, né? Passa no supermercado 5, 6 horas da tarde, compra um bocado de torrada, compra geleia, compra um chá, volta para o Airbnb, abre as coisas ali com a mulher, vão descansar, enfim, para todos os efeitos, já viram o que tinha que ver, estão economizando ali o dinheiro do jantar, cada um tem o seu orçamento, cada um viaja do jeito que quer, mas você sente que faltou àquelas pessoas estabelecer uma conexão maior com as pessoas do lugar. Quem é que você conheceu dali? Com quem é que você conversou? Conversei com o cara do Uber, conversei com... Sabe? Ou seja, as impressões terminam ficando muito na primeira camada da derme, sabe? E isso também é uma coisa de se lamentar. E tem, naturalmente, aquelas pessoas que se propõem a fazer grandes imersões. Né? Grandes imersões. Não são
pessoas comprometidas com metas específicas de fazer e acontecer uma coisa, mas são pessoas comprometidas numa espécie de um banho osmótico naquela cultura. De repente, ao cabo de alguns meses, o sujeito já está arranhando algumas palavras de árabe, de serbo-croata, sabe, de suali, de o que quer que seja, e naturalmente que ele vai olhar esses caras imediatistas com enorme desprezo, da mesma forma que o imediatista olha para ele e diz: meu Deus, como um sujeito dessa idade pode ser tão diletante, entende? Esse cara não tem o que fazer, não é? O fundamental dessa cultura aqui ele podia ter aprendido em 3 dias. E tem aqueles que ficam, vamos dizer, num ponto intermediário disso tudo, que são aqueles que procuram se preparar minimamente para aquela experiência, como forma até mesmo, sendo ele refém do DNA A, dos pragmáticos, ou do B, dos da imersão, ele procurar um meio termo sensato entre tudo isso. Naturalmente que dentro das coisas que interessem, seja seu negócio, seja ao seu universo de curiosidades, não é? Seu universo de interesses. Então, eu sou muito dessa linha, não é? Eu sou muito da imersão por intermédio da cultura, do que está nos livros, do romance contemporâneo. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente se imantar de elementos que poderão se traduzir em bons resultados à mesa de negociação e que enriquecerão a percepção da pessoa naquele lugar. Mas isso é muito individual. Isso é muito individual, né? Tem gente realmente que precisa de camadas extras de proteção contra a cultura local. Um tempo desse, eu soube de um camarada muito bem sucedido, uma pessoa de um certo nome aqui no mercado financeiro em São Paulo. Esse cidadão vai a Paris religiosamente uma vez ao ano com a mulher, que é um destino que a mulher faz absolutamente questão. Ficavam hospedados no Plaza Athénée, na Avenue Montaigne, né? E ela fazia questão que ele alugasse um carro, e não era um carro qualquer, né? Para frequentar restaurantes que se situavam a 1 quilômetro de raio de onde eles estavam. Eram os 5, 6 restaurantes, enfim, que precisavam ser visitados, que precisavam ser vistos. Mas, não bastante o carro de que ela fazia questão, enfim, de ter, tinha que cobrir os bancos, entende? Porque ela temia que pudesse contrair algum tipo enfim, algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção, algum tipo de dermatite, alguma coisa assim. Eu digo, não é possível um negócio desse, né? O sujeito tem que alugar um carro de luxo para fazer um deslocamento próximo ali no raio de onde ele está e ainda ter que agregar camadas de proteção extras, porque ela seria incapaz de pegar um transporte público, fosse um metrô, fosse um táxi, fosse o que fosse, até o carro de locação precisava ser submetido a essa espécie de desinfecção. Você pode dizer, pô, mas é um caso patológico, quer dizer, tem muita gente sujeita a isso. É verdade, mas é uma metáfora, quer dizer, das camadas, dos layers de proteção que você muitas vezes quer colocar entre você e aquilo. Você quer ver o país do quarto do hotel, não é? Você não se incomoda em fazer um turismo meio apartheid e tudo mais, de ficar ali segregado, ou ver ali do outro lado da grade os nativos te oferecendo alguma coisa e você acenar benevolentemente para eles. Isso para você não é um fator de frustração, é um fator de segurança. Perfeito. Fernando, a alma de um lugar é dada por qual? A literatura de um país, a literatura de uma cidade, seus escritores são capazes, de alguma maneira, de traduzir, vamos dizer, a alma ou dimensões da alma de um determinado lugar. Orhan Pamuk, por exemplo, com a Turquia, Murakami com o mundo japonês, Gabriel Garcia Marques com a Colômbia, e tantos, Otávio Paz com o México, e tantos outros. A literatura tem um pouco essa, não digo essa condição, mas essa possibilidade de expressar almas, ou pelo menos algumas camadas de um lugar, do que é estar num lugar? Eu acho que é um catalisador bom, eu acho que é uma forma lúdica, é uma forma de aprender brincando, para quem gosta de ler. Mas eu já vi casos assim que as pessoas dizem, nossa, dentro de um seminário de formação intercultural e tal, você pede para que as pessoas leiam algumas passagens de literatura, alguma coisa que vai tomar 15 ou 20 minutos, mas que servem como uma espécie de um aquecimento, não é? Para aquele tipo de linguagem, para aquele tipo de ambiance. E o cara diz... Uma vez eu ouvi, nós somos engenheiros. Como quem diz,
Poupe-nos disso, sabe? Nós somos engenheiros, por que o senhor está nos pedindo para ler essas passagens de literatura contemporânea? Não é? Eu digo, olha, eu não estou pedindo nem para vocês lerem aqui no horário da aula. Não é que a gente vá jogar fora 20 minutos fazendo esse tipo de leitura, enchendo linguiça, não. Isso aí é uma leitura prévia que vocês recebem antes pelo computador e tudo mais, enfim, para vocês se prepararem para isso. Mas não é pelo fato de vocês serem engenheiros que vocês estão privados desses prazeres. Eles lhes são facultados em igual medida, não é? Mas eles vão ser importantes na nossa linguagem aqui. Então, eu acho que a literatura, que o cinema é muito poderoso, né? Tanto quanto, ou talvez até um pouco mais, é uma linguagem bem mais acessível, uma linguagem bem mais direta, mas eu acho que é sobretudo da experiência com as pessoas, né? É conversar um pouco com as pessoas. Não é que você vai escolher assim aleatoriamente pessoas e ter que falar com pessoas, mesmo porque tem gente que vai dizer o que você quer ouvir, tem países em que as pessoas não se sentem muito à vontade com outro idioma, tem países em que as pessoas têm medo de emitir suas opiniões, tem estados um pouco policiais que a gente não percebe, enfim, mas que as pessoas estão acostumadas há muitos anos de língua travada, como quem diz, o que é que esse cara quer com isso? Então, mas eu acho que com as pessoas a gente, sem dúvida, dá um passo muito grande, né? Achando formas procurando, hoje em dia é tão fácil, né? Por intermédio de amigos, olha, eu estou viajando aqui para, sei lá, para Viena, né? Quem é que conhece alguém que mora lá? O sujeito que vai tomar um café com você e tudo mais, e de repente uma série de afinidades surgem a partir daquilo ali, né? E essa pessoa leva a uma segunda camada. E tem pessoas que conseguem desenvolver isso como ferramenta de sobrevivência, não é? Eu já precisei desenvolver isso como ferramenta de sobrevivência, realmente. Você pegar assim, uma superfície sem nenhum tipo de ranhura em que você possa colocar a sua alavanca, né? Você não tem ponto de partida, é tudo espelhado. Então você diz, onde é que eu vou conseguir aqui alguma coisa, né? Às vezes uma língua totalmente ininteligível. Eu lembro os meus primórdios em Taiwan, eu precisava achar um representante para a nossa nitrocelulose, eu precisava daquele mercado, porque eu sabia que era um dos grandes mercados do mundo, nós éramos um dos grandes produtores, e era um local onde nós não tínhamos concorrentes, não é? Que pagavam um preço bom, mas por onde é que eu começaria, não é? Então, você vai até uma loja que vende material de construção, ou você vai até as páginas amarelas em inglês, você liga muitas vezes para um cara que representa o seu concorrente, não é? E você vai fazer uma abordagem direta, quer dizer, meio que para convidá-lo, para seduzi-lo, para ele mudar de barco e a partir disso você vai conhecendo uma pletora de pessoas, tempos depois você já tem 10, 12 clientes ali, você chega naquele país com uma agenda corridíssima, né, de indústrias, a partir de um nada, a partir da sua intuição, a partir da sua perseverança, a partir da necessidade que você tem de... né, e sorte maior ainda quando se trata de achar pessoas que decodifiquem não somente os meandros da língua, mas que decodifiquem o contexto cultural. O contexto cultural, né? Você diria que o domínio dos contextos culturais é fundamental num processo de negociação, por exemplo, internacional, ou se você quiser, de um relacionamento intercultural. Estar atento a esses contextos, poder entendê-los e, melhor ainda, dominá-los, é fundamental em qualquer processo de negociação. É fundamental. Eu acho que se você conversa comigo e com meu irmão, nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, você vai encontrar uma diferença de percepção assim enorme, né? Aquilo que é interessante para mim dificilmente vai ser para ele e vice-versa, né? Ele é um homem de finanças, é um homem muito calcado em cima da concretude das coisas, é sensível à simpatia, é sensível à subjetividade, mas até um certo limite. Eu sou um pouco o contrário disso, né? Isso estamos falando da mesma família. Agora você imagine dentro de um país desse, né? Você imagine você com um potiguar aqui, com um camarada que cresceu ali em Natal, e você com um curitibano, né? Por mais que a língua praticamente não tenha diferenças, salvo por uma dúzia de vocábulos pela entona, mas a forma de pensar, de estruturar o pensamento é outra. A forma de lidar com o tempo, a forma de lidar com a urgência, a forma de lidar com a pontualidade, a forma de lidar com o planejamento, tudo isso é radicalmente diferente.
não é? Então, você perceber o que os aproxima e o que os separa é simplesmente delicioso. É muito interessante isso, porque não significa que você vá se transformar numa espécie de um camaleão intercultural e você vai tentar mimicar todas as coisas que você vê por achar que aquilo gera proximidade emocional. Muito pelo contrário, muitas vezes você termina perdendo, você saindo do seu estuário de assertividade, você termina falando um bocado de lugar comum, você termina sendo uma caricatura, entende, daquilo que você acha que o sujeito quer que você seja. Você se descredencia, você desagrada a si próprio e a todo mundo. Não, mas à medida em que você vai captando essas nuances interculturais, você percebe que aumenta sensivelmente o espaço de concórdia entre as duas partes. E aí pode-se paulatinamente chegar ao âmago da questão com muito mais finesse, com anticorpos desenvolvidos contra mal-entendidos e contra pequenas ranhuras, não é, que possam vir a arranhar essa superfície. Fernando, e um homem cosmopolita? Quer dizer, a partir disso que você está dizendo, muitas questões a gente pode colocar. Eu poderia perguntar o que falta, de alguma maneira. Você disse que, eu lembro de algumas entrevistas suas, que eu trabalhei muito em sala de aula com minhas turmas de relações internacionais, que o Brasil era um país muito ensimesmado, muito introspectivo, sim, muito voltado para ele mesmo, né? De pouco trânsito internacional no sentido maior dessa expressão. Quer dizer, o que falta, você entende, das coisas que faltam para um negociador internacional de alto nível? Quer dizer, um diplomata corporativo de primeira linha, ele precisa de um repertório, em primeiro lugar, e está atento a quais elementos exatamente? Olha, Jair, se você me perguntasse isso há 20 anos, 25 anos, eu acho que eu seria um pouco mais direto. Quer dizer, eu diria que as pessoas, no meu entender, idealmente, aquelas que eu recrutei, aquelas que eu trouxe para trabalhar comigo e que de alguma forma se desenvolveram muito além de mim, muito além da minha alçada de orientação, eram pessoas que tinham uma formação intelectual sólida, eram pessoas que tinham essa curiosidade de mundo, eram pessoas que dominavam 2 ou 3 línguas de preferência, 2 ou 3 línguas, cada língua que você fala, quer dizer, remete você a um universo, a uma forma de pensar, não é? Isso dá uma plasticidade enorme à pessoa, e essa plasticidade ela não vai se refletir necessariamente na língua, porque se você fala alemão, isso também pouco vai fazer diferença na Tailândia, mesmo porque você não fala tailandês, não é? Isso não vai resolver propriamente, mas se você fala alemão, se você fala francês, se você fala inglês, se você fala castelhano, se você fala uma outra língua nativa, enfim, querendo ou não, você tem plasticidade, é como se fosse o desenvolvimento de um cérebro matemático, que ele é mais poroso à ciência, à absorção da ciência, não é? Então eu acho assim, sendo que, eu há 25 anos falaria isso com grande desassombro. Hoje, quando eu digo essas coisas, as pessoas dizem, nossa, que sujeito elitista, sabe? E quem não teve o privilégio que você teve, não é, de cedo sair lá do seu Nordeste natal e morar em Paris, e depois morar na Alemanha, e depois morar na Inglaterra, e depois não sei o quê, não é? Uma vez eu dei uma entrevista para o programa do Moisés Rabinovich e os comentários, 80% deles eram: é muito fácil para esse camarada, está se vendo que ele é bem nascido, está se vendo que é um gordo branco hegemônico, entende? Está se vendo que deu as cartas do mundo até hoje, não é? Ainda bem que essa espécie dele está caindo num certo ostracismo, não é? Em extinção, porque o Brasil é feito de outra coisa, o Brasil é feito de outra gente, não é? Como é que, uma vez eu caí na besteira de dizer também, olha, quando eu ia contratar alguém e tudo mais, o Headhunter me ligava e disse, estou com 2, 3 finalistas aqui, né? Como é que a gente faz? Os critérios técnicos são mais ou menos iguais, né? Os 3 têm uma formação muito boa, os 3 têm uma bagagem de idiomas, os 3 já rodaram um pouco de mundo e tal. Eu dizia, olha, fazer o seguinte, eu vou marcar um almoço com eles, entende? Marcar um almoço. Sentar, conversar, não precisa fazer um job description ali, dizer o que é que vai rolar. Eu só quero ver que prato ele escolhe, eu só quero ver se ele sabe ouvir, eu só quero saber se ele sabe contar uma piada, eu só quero ver como é que ele fala um pouco do mundo dele, da família dele, sabe? Como é que chama o garçom, né? Como é que ele chama o garçom, como é que, sabe?
Como é que ele fica à vontade com um sujeito que não vai perguntar rigorosamente nada do que ele se preparou para responder? Ele se preparou para responder um bocado de coisa. E ele não vai ouvir uma só pergunta sobre a experiência passada dele, que eu já sei tudo que eu vou ouvir, sobre outras coisas. Putz, eu fui falar isso, as pessoas disseram, nossa, esse critério é um critério muito injusto, ele é muito cruel. Subjetivo, né? É muito subjetivo, sabe? As pessoas tinham que ser escolhidas pelas suas características objetivas. Eu digo, olha, meu amigo, eu não estou chamando ninguém aqui para a Caixa Econômica, nem para o Banco do Brasil, entende? Eu não sou uma estatal, sabe? Eu sou uma entidade privada, uma meritocracia certamente, e tenho o direito de alguma forma, arbitrar quais são os pilares da química. E mais, eu sei com quem essas pessoas irão trabalhar. Eu sei quem ele vai encontrar na Arábia Saudita, no Paquistão, na Índia. Eu sei quem ele vai encontrar no Sri Lanka, na Indonésia, na Malásia, enfim, em todo o circuito do Sudeste Asiático. Ou eu sei os americanos com quem ele vai trabalhar lá no Texas, lá em Michigan, lá em Wisconsin, lá em Nova York. Então, de alguma forma, quando eu estou conversando com ele, ele pode ser maravilhoso para muita gente, não é? Mas para aquele tipo de assignment, para aquele tipo de posição, de repente ele não é. E essas coisas eu vou perceber muito mais conversando com ele no almoço, entende? Percebendo um pouco, ele percebendo os meus excessos alimentares, de bebida, ou seja o que for, e eu os dele, entende? Quer dizer, gerando uma descontração máxima ali, porque assim a gente antecipa situações que poderão permear nossas vidas 6 meses a partir de agora, em Toronto, em Montreal, na China, ou mesmo aqui. Então, eu hoje fico meio assim, né? Na hora de responder isso, é como se as pessoas tivessem que fazer um edital e se pautar por esse critério de correção para que não cometam injustiças. Mas se eu vou lançar a pessoa dentro de um... Porque eu já fiz o contrário. Eu já resolvi também, brincar de Deus. Eu também pegar uma pessoa totalmente crua para uma determinada função, né? Tirá-lo de uma área operacional, em que ele estava muito bem, chegar assim e dizer, olha, eu acho que está na hora de você galgar uma posição executiva maior. E ele olhar para mim, e claro, aquilo era uma promoção para todos os efeitos. E ele ficar meio pálido, como quem diz, eu não sei se eu estou à altura, eu digo, pode deixar comigo. Você vai começar a viajar comigo. Tire o seu passaporte, sabe? Silvia, olha, no próximo mês aqui eu vou viajar com o nosso amigo aqui, daqui a 2, 3 semanas. Isso gerava um rebuliço, né? Eu já comecei a sentir senti que talvez não tivesse dado o passo mais certo quando eu vi a comoção da família dele no próprio embarque, né? Aproximadamente 20 pessoas da família ali se despedindo como se ele não fosse voltar nunca mais, né? Eu percebi pelas idas sucessivas dele ao banheiro, pelo suor frio, enfim, pela gagueira, que ele estava decididamente peixe fora d'água, que aquelas coisas o estavam agredindo muito mais do que realizando. Eu já vi casos de jogadores de futebol que viajaram e que disseram, não, eu não me adapto àquilo, mas nem... Ou que vivem num mundo absolutamente separado, um mundo de boleiros, tem que levar 20, 30 amigos, entende? E ficar ali, criar praticamente esse escudo em torno dele, para que ele não fique exposto à cultura local. Então você transforma, às vezes, pessoas que estão bem onde estão, pessoas felizes, em pessoas infelizes por fazer esse tipo de coisa, pela falta desse almoço, pela falta de subjetividade desses critérios. Da presença da dimensão mais informal, né, Fernando? Né? Dessa porosidade real da vida, vamos dizer assim, né? Então eu acho que os internacionais, que os cosmopolitas, são essas pessoas que dizem, eu não conheço, mas fiquei curioso. Eu não conheço, mas acho que pode ser interessante. Se você me perguntar hoje, decididamente, até hoje a minha zona de preferência, de curiosidade, sempre foi assim o Atlântico Norte. Mas você está me falando de Ásia aí, você fala a coisa de uma maneira tal que eu acho que eu vou me dar bem, entende? Essas coisas é que são, essas coisas é que fazem toda a diferença. Porque por mais lugares que você conheça ou por mais línguas que você fale, você pode ter uma dimensão interpessoal tão travada, você pode ser um sujeito assim tão reativo, não é? E tão introspectivo, que você vai estar sempre na defesa. E tem pessoas, contrariamente, pessoas de formação muito rústica, mas que se dão muito bem em muitas latitudes. Se dá bem, que eu digo, é gostar, é curtir, não é? Eu já vi pessoas que vão fazer, pessoas que não tinham segundo grau, pessoas que
né, falavam português assim muito precariamente e, no entanto, tinham batido 5 continentes em cima de uma coisa específica, de fazer inspeção de fardos de algodão, né? De perceber o tamanho da pluma, de fazer uma inspeção randômica assim de um lote, de um navio e dizer ele é de boa qualidade ou ele não é. E essa pessoa falar dos senegaleses que conheceu, dos uzbeques que conheceu, dos americanos que conheceu, e a partir de um pouquinho daquela conversa que eles tiveram ali, quando estavam palitando os dentes deitados em fardos de algodão lá em Dakar, no porto, não é? A partir daquela conversa que ele teve ali, ele tinha uma percepção da África, ele tinha uma percepção não simplista das coisas, mesmo porque ele era egresso de um mundo pobre, de um meio rural pobre. Então ele tinha perfeitamente essa idiosincrasia do camponês, sabe? Do cara que colhia algodão à mão, do cara que dirigia uma colheitadeira daquela. Ele percebia muita coisa do país a partir disso. Um homem desse é um cosmopolita, entende? Um homem desse... Sabe, ele precisa abrir um mapa assim para dizer onde é que eu estou indo mesmo. Eu estou indo para o Vale do Fergana, entre o rio Amurdari e o Sirdari, aqui no centro do Uzbequistão. Quanto tempo vai dar para chegar aqui e tal? Serão 11 horas até Frankfurt, depois mais 3 até Moscou, depois mais 3 até Fergana, né? Quanto tempo falta para eu voltar? E se eu ficasse... Enfim, mas ele vai desassombradamente. Por quê? Porque ele tem um ponto de convergência com aquelas pessoas, ele está investido de uma missão, não é? E não se acanha com isso. Agora fale para algumas pessoas aqui, olha, você vai ficar 3 dias aqui no oeste de São Paulo, porque nós estamos desenvolvendo uns fornecedores de óleos vegetais e temos que fazer algumas inspeções de fábrica. O cara arranca os cabelos. Ai, meu Deus, vai ficar fora de São Paulo 3 dias, sabe? Não tem como fazer isso num dia, não tem como sintetizar, não tem como... O que é que os caras querem que eu diga, entende? E à noite, será que eles vão entender que à noite eu gosto de voltar para o hotel 7 horas, porque eu caminho toda noite, eu corro, sabe, para mini maratona, eu preciso correr toda noite 8 horas e nada dessa coisa de picanha e cerveja. O cara fica assim, tomado de tantas cautelas, entende? Eu não estou falando de ir para os Uzbequistão, estou falando de ir aqui para do oeste do estado. Perfeito. Fernando, e o repertório? Estamos na escola de repertório, o programa chama-se Café com Repertório. Tudo que você falou é um passeio por esse conceito tão elástico, né, e ao mesmo tempo tão movediço, chamado repertório. Quer dizer, muita gente entende, o repertório é importante apenas no mundo acadêmico, no mundo escolar, e você, como pessoa, e toda a sua reflexão é a prova que não. O repertório é uma coisa importante em qualquer atividade humana, né? Você é um homem de larga experiência no mundo dos negócios. Quer dizer, o que é o repertório e por que ele é importante no mundo comercial, no mundo dos negócios, no mundo corporativo? Eu acho que não tem coisa mais certa no mundo do que aquele ditado que diz que você é tão interessante quanto os temas pelos quais você se interessa, né? Quanto maior é a sua gama de interesses, mais interessante você se torna como pessoa, né? Dentro de uma dimensão de mundo, eu acredito que isso seja uma ferramenta insubstituível. Demonstrar curiosidade com respeito às pequenas coisas, mesmo a despeito de barreiras linguísticas e culturais explícitas, tudo isso são situações que se reproduzem em várias latitudes. Quantas vezes aconteceu de eu chegar num determinado lugar e o cara dizer: minha mãe está doente, minha mãe está hospitalizada, mas, apesar disso, nós vamos fazer o que está combinado, entende? E eu, de alguma forma, dizer: não, eu sei que a sua cabeça está lá, eu sei que isso causa um impacto muito grande na vida de todo mundo, vamos deixar nossos assuntos para depois. Ele disse: não, até pelo fato dela não estar muito bem, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, entendeu? Então, são situações que aconteceram uma vez assim perdida em algum lugar, que um dia podem vir a acontecer com você e que você vê se reproduzirem em vários lugares. Muitas vezes você diz ingenuamente: vê no seu cartão de visita aqui, eu conheço alguém com esse nome, acho que aqui está. E o cara fecha a cara e diz: eu prefiro não falar a respeito, é meu irmão.
ou é meu primo, ou por uma questão que data de 20 anos, 30 anos, nós de melhores amigos nos tornamos os piores inimigos, enfim. Eu não quero saber das coisas dele e já vou dizendo, não quero que ele saiba das nossas aqui também. Não é? E você dizer, esse tipo de repertório também diz respeito a uma coisa universal, não é? Dois irmãos que se desentendem, isso existe na China, isso existe no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Peru, em São Paulo, na Vila Mariana, onde quer que esteja. Em Santos, em qualquer lugar, na literatura. Então, o repertório que eu acho é esse. Naturalmente que você pode dizer, sabe, eu comi testículo de galo em Taiwan, eu comi, pata de urso na Lapônia. Tá bom, é um repertório, ilustra, não é? Mas essas coisas que estão muito ligadas à própria literatura universal, não é? Que estão muito ligadas à essência da alma humana, são elas que dão, que elas propiciam empatia especial, não é? São elas que viram o jogo, são elas que fazem com que a gente sinta uma conexão real com as pessoas e com os lugares onde elas estão. Não é? Você entender, aliás, como as pessoas... Uma vez foi Albert Camus que disse isso, que você conhece um país pela forma como se morre nele. Como se morre nele, entende? Uma vez eu tive um parente que faleceu no Rio de Janeiro, estava internado já lá, enfim, estava desenganado há 2, 3 dias, eu fiquei lá esses últimos 2, 3 dias, e eu não vou esquecer nunca, eu e meu primo, lidando com os ritos da morte, depois que esse nosso tio se foi. Aquilo era a cara do Rio de Janeiro, sabe? As condolências do agente funerário, sabe? A vontade do cara de vender um caixão X ou Y, sabe? O não cumprimento do tipo de carro que ele prometeu, enfim, nos enviar, a barganha que ele fez de última hora para ficar com os sapatos do defunto. Entende? Essas coisas assim. Quase anedóticas. Quase anedótica. Parecia mais que você estava ali. Foi uma história de... Um livro de Jorge Amado, né? Um livro de Nelson Rodrigues ou algum cronista assim do subúrbio carioca. Mas era quase que engraçado. Eu olhava para o meu primo, ele olhava para mim e disse, eu não acredito, sabe? Eu não acredito, né? Mas aquilo era o Rio de Janeiro, não necessariamente pelo lado perverso ou pelo lado caricato, mas era um pouco aquela cultura em que havia empatia, havia simpatia, havia um pouco de oportunismo, havia um pouco de, sabe, como quem diz... Ainda hoje a gente diz, olha, aquele cara terminou quebrando um galho grande pra gente, porque se ele não tivesse aquela amizade com aquela moça lá do cemitério do Caju, como o São João Batista estava fechado já, a gente teria tido mais uma noite de velório ali e minha tia estava extenuada para aguentar mais uma noite, entendeu? Então, ele terminou funcionando como um mega despachante, graças àquelas conexões cariocas dele, não é? Mas tinha 1000 coisas em torno desse rito, não é? Que eram a cara do Rio de Janeiro. O repertório é a capacidade da gente observar tudo isso, então. Tudo que acontece entre a vida e a morte. Fernando, para a gente baixar os trens de pouso, quer dizer, um homem de muitos livros, um homem de vários livros, que agora começa um projeto editorial dos livros próprios, vamos dizer assim. Como é que é isso, Fernando? A vontade de participar de uma editora, de migrar, um homem, né, dos negócios, que perambulou pelo mundo inteiro, mas sem deixar nada disso de lado, como é que é essa derivada da vida agora para o momento de fazer os livros, de publicar os livros, de produzi-los? Eu vou ser bem sincero, a última coisa que eu queria era passar a impressão de que eu abri uma pequena editora com minha sócia para publicar meus próprios livros. Seria assim a mesma coisa que um jogador de futebol que foi sistematicamente esnobado pelos grandes times do seu estado, resolver fundar um time de futebol, comprar um campo e dizer, bom, agora eu vou ter que ser escalado de qualquer jeito. Agora o clube é meu. Mas não é isso que eu quis dizer, né? Quando nós éramos crianças, tinha muito isso. O sujeito que era o dono da bola, o dono do apito, né? Qualquer contrariedade que ele tivesse, ele tirava a bola, acabou a brincadeira. Então, no caso da editora, efetivamente, a finalidade dela não é publicar meus livros. Eu já publiquei um livro e 2 por ela, né? E talvez venha a publicar outros. Mas nós já publicamos 10 vezes mais, né? Claro. Isso de terceiros. E, claro, foi uma coisa que nasceu um pouco, uma dessas transformações inexplicáveis do pós-pandemia, em que você, de alguma forma, fechou um pouco as portas para esse mundo aberto de que a gente fala, não é? E olhou um pouco mais para dentro. E nesse olhar para dentro eu disse, olha, fazer livros
sobre livros de literatura, publicar livros de literatura e publicar livros que resvalem essa temática intercultural, isso aí me daria grande prazer. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que financeiramente está longe de ser uma equação de resolução fácil, eu sei que demanda uma série de expertises nos quais eu não estou testado, eu simplesmente conheço isso de quem está do outro lado do balcão, mas se há uma coisa que me move hoje, uma vontade de descobrir, talvez fosse nesse campo, né? E foi assim que nasceu a Azuco há aproximadamente um ano. Eu estou muito feliz com esse trabalho de conversar com os autores, de descobrir autores, sempre por iniciativa nossa, não é? Muito mais do que propriamente recebendo originais, mas muito mais indo atrás deles, para que as pessoas também não dispersem suas energias com uma editora que pouco a pouco define quais são os seus caminhos. Eu estou satisfeito com esse trabalho, eu acho que é um trabalho bonito, ele tem o seu quê de emoção em todas as etapas, e eu espero que ele vá em frente. Mas essa coisa dos meus livros, que já foram publicados em Portugal, pouco a pouco eles estão sendo publicados aqui no Brasil também, não é? Direitos que eu recomprei de editoras portuguesas, eu adquiri-os de volta para poder publicá-los no Brasil. Tudo isso me dá uma satisfação múltipla, assim, digamos. Um homem que ama livros, agora começa a fazê-los também, não no sentido de escrevê-los, mas de arregimentar gente interessante para poder produzi-los. Claro que aos 64 anos eu fico dizendo, nossa, às vezes eu acho que se eu tivesse dado uma chance a essa carreira há 20 anos, há 30 anos, né, teria tido um chão assim tão grande para evoluir, como isso de alguma forma galvaniza algumas das minhas poucas competências, como isso exige tanto delas, mas sempre é tempo. Eu estava falando um dia desse com uma editora francesa, da qual nós compramos 4 títulos recentemente, e o dono dessa editora, eu estava dizendo para ele, disse, olha, não pense que nós somos pessoas jovens, enfim, cheias de... Ele disse, não, eu também comecei já sexagenário, minha sócia também, e em 6, 8 anos nós nos tornamos uma das 10 principais editoras da França, né? Então, sobretudo, muito satisfeitos com o que a gente está fazendo. E era um pouco assim, ele também é escritor, também é tradutor, não é? Enfim, tem uma bagagem certamente muito mais respeitável do que a minha, mesmo porque eu dediquei boa parte das minhas energias a outros caminhos, a área de comércio exterior, a área de internacionalização de empresas, enfim. Cada um constrói o seu currículo à sua maneira. O caso dele já nasceu muito mais dentro da literatura. Eu nunca trabalhei numa editora, eu nunca, vamos dizer, gastei o dinheiro alheio nas minhas experiências, comprando a curva de aprendizado a partir dos fracassos ou dos sucessos de quem quer que fosse. Vai ser tudo empírico, não é? Mas você confia um pouco nos seus instintos, no seu bom senso e, por que não, no Brasil. Obrigado, Fernando. Uma honra tê-lo na escola, muito bom, no Café com Repertório. Muito obrigado. Sempre uma aula, uma aprendizagem. Prazer todo meu. Obrigado.